Que saudade de você, canal YouTube Eli Correia Oficial. Se inscreva, vamos fortalecer cada vez mais o nosso canal no YouTube. Vamos lá, gente, é o canal da saudade, é o canal do Eli Correia Oficial. Dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. Sininho tocou, é mais uma postagem, é mais uma carta. Que saudade de você, a história que a vida escreveu. E eu quero lembrar a todos, baixem o aplicativo Eli Correia na sua lojinha, na lojinha do seu celular. Baixe aí o aplicativo para você acompanhar o nosso programa toda tarde ao meio-dia. Programa Eli Correia. E agora, no canal YouTube Eli Correia Oficial, As Lágrimas de um Cãozinho. Meu irmão Benedito sempre trabalhou na roça, na enxada. Era Benedito, a esposa e seus 3 filhos, inclusive o maiorzinho, Carlos, de 12 anos, e o outro, Eduardo, de 9, já ajudavam o pai como se fosse gente grande. Os 2 de 12 e 9 anos já ajudavam o pai como se fosse gente grande. Certa ocasião, o Carlos, o de 12, o mais velho, e o seu irmão, indo levar o almoço para o pai, perceberam que estavam sendo seguidos por um cãozinho muito magro, raquítico, e que devia ter sido, provavelmente, fora abandonado por alguém ali na estradinha. Para tentarem despistar do cachorrinho, os 2 irmãos resolveram correr em direção ao mato. Porém, não adiantou nada, pois o cãozinho continuava atrás dos dois. Ao chegarem onde o pai estava na roça, os meninos contaram o que estava acontecendo. Sabe, aquele cachorrinho ali, pai, lá do meio da estradinha até aqui, ó, a gente já correu, foi para um canto, foi para outro, fomos para o meio do mato, mas ele sempre acha a gente e veio seguindo a gente. Então o pai, o Benedito, vendo o cachorrinho tão cansado, tão magrinho, tão esquelético, deu água e um pouco da sua própria comida. E o cãozinho comeu tudo, mas comeu assim rápido. Bebeu aquela água com gosto, estava com sede. E a partir desse dia, o cãozinho nunca mais se separou deles. Nunca mais se separou daquela família. Passou a ser tratado, e muito bem tratado, por todos dali. E assim, o cãozinho foi ficando forte, bonito, pesadinho. O latidinho dele, que era fraquinho, ficou um latido forte, um latido mais grosso e inseparável daquelas crianças. E de Benedito e a sua mulher, no caso, a minha cunhada. Incrível, mas esse cãozinho só faltava falar mesmo. Só faltava falar. Entendia tudo. Meu irmão falava para ele sentar, mas na hora ele sentava. Meu irmão mandava ele levantar, na hora ele obedecia. Mandava ele pegar uma caneca de alumínio lá na cozinha, ele ia lá e dali a pouco trazia aquela caneca na boca. Uma inteligência que só vendo. Só que ele obedecia apenas ao comando, ou das crianças, ou do Benedito. Somente deles. Ali, naquela propriedade rural, existiam galinhas, muitas galinhas, e que só se recolhia à noite. E para esse serviço não tinha, melhor do que o cãozinho que recebeu o nome de Tejo. Tejo sabia exatamente a hora em que deveria reunir todas as galinhas. Entre 5:30 e 6 da tarde, Tejo já saía atrás das galinhas, correndo pelo mato, trazendo uma, trazendo outra, e conseguia reunir todas e trazê-las todas de volta ao galinheiro. Isso era toda a tarde.
Podia-se contar uma por uma, não ficava uma só delas sem ser recolhida. Havia uma coisa muito curiosa. Se um dos meus sobrinhos ficasse doente, Tejo não acompanhava o meu irmão na roça, não acompanhava o meu irmão no trabalho. Ele só queria ficar deitadinho ao lado da cama daquela criança que estivesse doente, como que tomando conta, vigiando bem de perto, como estivesse com dó de deixar o menino no quarto sozinho. Minha cunhada, que tinha tantos afazeres e não podia estar perto do filho o tempo todo, podia ficar despreocupada, porque o cãozinho, se encarregava de tudo. Se o menino precisasse da mãe, Tejo já se levantava e ia até aonde a Francisca estava. Latia, 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 arranhava com as patas o chão, às vezes pegava assim, sabe, na barra do vestido da minha cunhada, até pulava nela. Então a minha cunhada já sabia que o menino precisava dela para alguma coisa. O interessante é que nunca ninguém ensinou essas coisas para ele. Ele aprendeu tudo sozinho, sabe, através do amor, da estima por aquela família que o pegou ainda tão doente e fraco. Não é preciso dizer do amor de Benedito, de Francisca, minha cunhada, dos meninos pelo Tejo. Um cão que foi largado ali, sabe, um cão de rua, largado naquela estradinha, porém de rara inteligência. Os anos se passaram, as crianças cresceram. Daquele sítio, meu irmão mudou para outros, porém Tejo sempre ao lado deles, fiel companheiro. Só que agora Tejo já estava mais lento, cego de um dos olhos, porém sempre amoroso para com todos. Foi em um amanhecer que meu irmão Benedito, saindo como sempre para a roça, notou que Tejo ainda estava deitado dentro de sua casinha de madeira. Meu irmão estranhou, pois, embora já velho, já tinha muitos anos, cego daquele olho, meio cansado, mas assim mesmo, todas as manhãs, infalivelmente, às 5 horas, ele, Tejo, era o primeiro a fazer barulho. Latia, arranhava a porta da casa para acordar primeiro Benedito e a sua mulher, a Francisca, e depois as crianças. Mas naquele dia, ele não fez isso. Meu irmão, então, foi até a casinha, estranhando que ele não tivesse acordado, estranhando que ele não tivesse pulando, e se abaixou e chamou o Tejo. E ele continuava deitado dentro da casinha dele. Benedito, então, o puxou para fora. E aí percebeu que Tejo não estava bem. Ele gemia baixinho, como estivesse sentindo dor, muita dor. Não conseguia se manter em pé. A parte traseira caía. Foi um susto geral, porque nessas alturas Francisca levantou, as crianças acordaram, levantaram. Meu irmão, minha cunhada, as crianças ficaram em pânico. Era preciso levar Tejo na cidade. Era preciso levar o cachorrinho ao veterinário, pois ele não estava bem. Aliás, muito ao contrário, estava muito ruim. Enrolado num cobertor, meu irmão foi pegar o jipe para levá-lo à cidade. E todos quiseram ir juntos. Imagina se iriam deixar Tejo sozinho ou ir somente com o pai. Não, todos quiseram ir juntos. No trajeto, os meus sobrinhos foram fazendo carinho nele. Foram fazendo carinho, conversando com ele. E assim chegaram à cidade e já procuraram o veterinário. O veterinário já atendeu. Enquanto se esperava, a família toda estava chorando, sofrendo, porque, embora ele já estivesse um tanto velhinho, mas estava até com saúde aparentemente, e foi assim, de repente, ele ficou desse jeito, e todos ali esperando o resultado,
o médico veterinário trazer o resultado. Depois de algum tempo, o veterinário chama o meu irmão para entrar naquela sala. Queria conversar com o meu irmão sozinho. Mas os filhos, não. A minha cunhada também disse não. Então todos quiseram entrar e o veterinário não teve como impedir. Entraram. O veterinário, olhando então para todos ali à sua volta, com ar de muita tristeza, revela que Tejo não teria mais muito tempo de vida. Estava com um tumor, sim, embaixo do pescoço, e estava sofrendo muito, e uma dor bastante aguda. E para acabar com tanto sofrimento daquele cão, a solução, segundo ele, era sacrificá-lo. Nessa hora, todos se agitaram e se abraçaram. Meus sobrinhos, sabe, a minha cunhada, o meu próprio irmão Benedito. Meus sobrinhos, então, já na hora foram para perto dele, de Tejo, e começaram a acariciá-lo, dizendo: você não vai morrer, Tejo. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Você vai voltar com a gente para o sítio. Você vai voltar com a gente. A verdade é que foi um desespero louco. E Tejo, como que compreendendo o sentimento de toda a família, num esforço incrível, ele queria lamber a mão de cada criança. Crianças que já estavam crescidas, mas ainda eram crianças. Quis lamber a mão do meu irmão e da minha cunhada. Dos olhos de Tejo, lágrimas começaram a escorrer. Muitas lágrimas. Era como se ele estivesse se despedindo de um por um daqueles que tanto ele amava e daqueles que tanto o amavam também. Condenado por aquele tumor, por aquele câncer, das duas uma: ou se deixava Tejo naquele intenso sofrimento até morrer, ou o sacrificava. Decisão dura, decisão cruel. Tejo era como da família, tantos anos a fio junto com eles, obediente, fiel, amoroso, companheiro de todos. E agora, naquela situação, ou o deixava morrer à míngua sofrendo, ou autorizava o veterinário sacrificá-lo. E o veterinário esperando pela decisão. Todos falavam uma coisa, falavam outra, esperando pela decisão, e também penalizado pela situação do cão e pela situação da família. A família toda arrasada em volta daquela mesa, e Tejo se contorcia em dores e gemia baixinho. Às vezes ele abria os olhos com uma dificuldade, olhava um por um, com aquele único olho que ainda ele enxergava, e fechava de novo. E as lágrimas continuavam. Era como se ele não quisesse se separar. Era como se ele não quisesse ir embora. Como ninguém conseguia decidir nada ali, o veterinário pediu então que todos deixassem a sala por um momento. O que ele ia fazer seria rápido. Seria com uma injeção. Iria sacrificá-lo com uma injeção. E assim o cão se libertaria do sofrimento. Foi muito difícil. Muito choro, choro e mais choro. Quando então, um por um, vai deixando aquela sala e fazendo um carinho em Tejo. Adeus, adeus, Tejo. E Tejo
num esforço sobrenatural, fazia de tudo para se erguer, para acompanhar cada um. Mas ele não tinha mais força para isso. Então, quando o último foi o meu irmão Benedito, que se despediu dele, ele conseguiu uivar bem baixinho, como estivesse se despedindo de todos. Como se ele entendesse que agora seria o momento final. E tudo não durou mais que 5 minutos. E Tégio morreu. Morreu com lágrimas caindo de seus olhos. O amor de um animal para com seus donos, que desde o momento que o encontraram naquela estradinha da fazenda, o acolheram, o amaram, o trataram com tanto carinho, só foi separado com a sua morte. Meu irmão, a esposa, os filhos sofreram muito com a morte de Tégio. E depois que o enterraram, fizeram um juramento de nunca mais quererem nenhum outro cão no lugar de Tégio. Pois se pega amor, muito amor, e depois se sofre tanto, tanto, quando acontece uma despedida assim. Tégio se foi para sempre, e a família toda ficou com aquele vazio. Por muito tempo, parecia que ainda eles ouviam os latidos. Os meus sobrinhos, a minha cunhada, o meu irmão, eles diziam que, olha, por muito tempo ainda ouviam aqueles latidos, a aproximação dele na porta da casa, seguindo meus sobrinhos para levar o almoço ao meu irmão lá na roça. O companheirismo de Tégio, quando alguém ficava doente, ele não arredava pé, ele ficava ali, no pé da cama ali, enquanto aquela pessoa não ficava sã, enquanto aquele meu sobrinho, ou meu irmão, ou a minha cunhada não se curasse. Ele ficava ali, fiel, ao lado, como companhia. Sua inteligência impressionante. O carinho e amor dele para com todos. Mas em troca, o carinho e o amor de todos para com ele. E a eterna saudade de Tégio, o cãozinho encontrado à beira de uma estradinha de fazenda, abandonado, acolhido e amado, e que um dia partiu, deixando a todos tão tristes. Que saudade de você! Mais uma história que a vida escreveu. As lágrimas de um cãozinho. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.